E aí, como é que vocês estão? Eu tô com saudade de vocês. E eu tô aqui, agora dessa vez, para que a gente faça uma revisão. Uma revisão para aquela nossa provinha lá do ENEP, que aqueles alunos que estão se formando precisam fazer, né? E vocês são esses alunos, né, gente? Ainda bem, né? Já tá chegando a hora da formatura. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, são 6 aulas, tá? Essas 6 aulas elas serão online. Elas vão acontecer a partir do dia 17 de setembro até o dia 22 de outubro. Eu vou fazer um breve resumo sobre o sistema, que a gente vai fazer a revisão, e depois eu vou dar algumas perguntas para vocês responderem. E nas nossas aulas ao vivo, aí a gente tira as dúvidas sobre o sistema que a gente está estudando e sobre as perguntas que eu fiz para vocês, ok? Então tá, vamos começar então pelo sistema digestório. Bom, gente, então, o primeiro sistema que a gente vai ver, que a gente vai iniciar as nossas aulas, é o sistema digestivo ou digestório. Qual é a função desse sistema? Vocês lembram? A função desse sistema é fazer com que o alimento que foi ingerido passe por uma série de transformações para que ele possa servir de nutriente para as nossas células. Aquilo que não serve, que está em excesso, vai ser, então, excretado. Tá? Então, função do sistema digestório, tudo aquilo que foi ingerido vai passar por uma série de processos para que possa servir de nutriente para as nossas células. Aquilo que está em excesso ou aquilo que não serve, então, é excretado. Quem é que forma o sistema digestório? Cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, glândulas e órgãos acessórios, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Tá? Foi? Então tá. Quais são as etapas do processo digestivo ou digestório? Vocês lembram dessas etapas? Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz o quê? Ingere. Então, as etapas do processo digestório. Primeiro, a ingestão, quando a gente coloca o alimento na boca. Segunda, mastigação, quando o alimento é triturado com os dentes e misturado à saliva. Terceiro, deglutição, o alimento é engolido, passando da cavidade oral para a faringe e depois para o esôfago. Quarta, digestão, que são os processos químicos e mecânicos que o alimento vai passar para ser enviado para as nossas células. Quinto, absorção, passagem das moléculas do alimento através do intestino delgado para o sangue e para a linfa para ser distribuído. Sexto, peristaltismo, contrações dos órgãos que levam o alimento a uma única direção. E por último, a defecação, que é a eliminação dos resíduos do que não foi absorvido ou aproveitado pelo organismo, as fezes. Então, já já sabíamos, né? Relembramos qual é a função do sistema digestório, quem forma ele e as etapas desse processo. O que mais que é importante a gente saber e relembrar? Os sabores da língua. Na língua, a gente tem papilas gustativas, que são sensíveis a 5 tipos existentes de sabor: doce, salgado, amargo, azedo e umami. O que vamos lembrar também? Que na nossa saliva, a gente tem enzimas digestivas. E aí a gente vai lembrar da amilase. A amilase que vai começar a digestão do amido ainda na nossa cavidade oral. Depois a gente vai lembrar também de outra enzima, que é a lisozima, que vai destruir as bactérias, proteger a túnica mucosa e os dentes das cáries. O que mais que a gente vai lembrar aí? Os dentes. Os dentes nós temos 32, né? O adulto, 32. Os incisivos, os dentes frontais, que são 4 superiores e 4 inferiores, que vão servir para cortar os alimentos. As caninas, que a gente chama também de presas, que são dentes em formato de pontos usados para rasgar e segurar os alimentos. Atrás dos caninos, a gente tem os pré-molares, que esses dentes vão servir para esmagar e moer os alimentos. E lá atrás, a gente também vai ter os molares, que são usados para moer e mastigar os
alimentos. Saindo da cavidade oral, gente, vamos passar lá para a faringe, né? A faringe, que é um órgão de passagem, é um tubo, né? Que vai fazer com que o alimento, que agora a gente chama de bolo alimentar, passe da boca, da cavidade oral, para o esôfago. Então, a faringe comunica a cavidade oral com o esôfago. O esôfago também é um tubo que vai, então, levar esse bolo alimentar até o nosso estômago. O que a gente tem que lembrar do esôfago? Que o esôfago ele se encontra tanto na cavidade torácica quanto na cavidade abdominal. Ele atravessa o nosso diafragma por um buraquinho que a gente chama de ato esofágico. Então, o que é legal lembrar do esôfago? Que ele está nos dois lugares, ele está nas duas cavidades, tanto na cavidade torácica quanto na cavidade abdominal, ok? O esôfago ele tem movimentos peristálticos que fazem então com que o alimento siga em uma mesma direção. Então aí tu pode comer, virar de ponta cabeça que o alimento não vai voltar, tá bom? O que mais a gente pode falar aí? Do estômago. O estômago, ele é situado abaixo do diafragma, né? Aos poucos, esse bolo alimentar vai sendo mandado para o nosso estômago. Lá no estômago, vai ter uma enzima, que é a pepsina, que ela é regulada pela ação de um hormônio, que é a gastrina, que vai ser produzida no próprio estômago, tá, gente? O que ela vai fazer? A pepsina vai quebrar moléculas grandes de proteína e as transformar em moléculas menores. Então, lá no estômago, através da pepsina, vai começar a ocorrer a quebra de moléculas grandes de proteína. Foi? O amido, lá na cavidade oral, já começa a ser quebrado, né? Pela amilase. E depois as proteínas começam a ser quebradas lá no estômago em função da pepsina. Vamos falar agora da divisão do intestino delgado, gente. O intestino delgado ele se divide em duodeno, que é a menor porção, tá? Que mede 25 centímetros, mas que é importante porque é no duodeno que vai haver a comunicação do intestino delgado com o fígado e com o pâncreas. Depois do duodeno a gente tem o jejuno e depois o íleo. Então, o intestino delgado dividido em duodeno, jejuno e íleo. Partezinha menor que tem só 25 centímetros, que é a parte do duodeno, vai ligar o intestino delgado com o fígado e também com o pâncreas. Então, vai vir suco pancreático vindo do pâncreas e vai vir também a bile vindo do fígado, que vão ajudar tanto o suco pancreático quanto a bile nessa quebra aí de nutrientes, essa quebra de moléculas que ainda está acontecendo. Depois do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. Intestino grosso dividido em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Tá? Então, divisão do intestino grosso. O intestino grosso ele é um local de grande absorção de água, é um local onde vai ter o armazenamento e a eliminação dos resíduos digestivos. Então, aquilo que não serviu, aquilo que estava em excesso, vai parar lá no intestino grosso para que então possa ser modificado e aí transformado nas nossas fezes. Ai, prof, tu não falou do intestino delgado, o que é para fazer lá? Verdade. Lá no intestino delgado vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado ele vai mandar, através das microvilosidades que eles têm dentro deles, lembram que parecem pequenos dedos, que a gente falou já nas nossas aulas? Vai fazer, então, através dessas microvilosidades, com que os nutrientes eles passem para o sistema circulatório, para o sangue e também para a linfa, para que eles possam, então, ser distribuídos para as nossas células. Fechou, então, a nossa revisão, gente? Sistema digestório, sistema responsável por fazer com que tudo aquilo que a gente ingere seja processado para que sirva de nutriente para as nossas células. Aquilo que não serve é excretado, é eliminado. Foi? Então tá. Vamos então para as nossas perguntas? Primeira pergunta. Quem forma o sistema digestório? Quais são os órgãos que formam o sistema digestório?
Segunda pergunta. Onde ocorre a quebra do amido? Em qual local ocorre a quebra do amido? Terceira pergunta. Qual é a enzima responsável pela quebra do amido? Quarta pergunta. Qual o nome da enzima que existe lá no estômago que vai fazer a quebra das proteínas? Quinta pergunta. Quem forma o intestino delgado? Qual é a divisão do intestino delgado? Sexta pergunta. Qual é a divisão do intestino grosso? Sétima pergunta. Os dentes responsáveis por rasgar o alimento são os? Oitava pergunta. Onde ocorre a absorção do alimento? Em qual parte do sistema digestório? Nona pergunta. Em qual parte do sistema digestório vai ocorrer a eliminação daquilo que não serve? Também é um lugar que faz bastante absorção de água. Nona pergunta. Vamos ver. Quais são as etapas do processo digestório? E a décima pergunta, uma pergunta bem facilzinha. Quem é que fica na frente se a gente olhar de perfil? Sistema respiratório ou sistema digestório? Foi? 10 perguntinhas então, gente. Façam aí no caderno de vocês e às 7h30 a gente se encontra lá no Zoom para ter o gabarito, para a gente então ver quais são as respostas corretas e ter um bate-papo sobre o sistema digestório. Foi? Então tá.